Filipenses capítulo 4, versículo 5, a segunda parte que fala assim: aproveitai as oportunidades. Aproveitai as oportunidades. Eu quero falar hoje à noite sobre oportunidades espirituais. Você sabe identificá-las? Você sabe... Eu quero, no final da mensagem, passar para vocês duas maneiras, dois indícios que você deve observar se aquela aparente oportunidade espiritual deve ser rejeitada por você. E dois indícios positivos que você deve seguir em frente pela fé, tá bom? Então, eu acho que nós precisamos orar. Todos nós lidamos com oportunidades de emprego e oportunidade de bons negócios, né? E nós somos ensinados a não perdermos boas oportunidades de emprego e boas oportunidades de bons negócios. Mas hoje à noite o nosso assunto de oportunidade é sobre oportunidades espirituais. Porque Deus, Ele dá a nós oportunidades espirituais. E eu vou também mostrar a vocês pessoas na Bíblia que não aproveitaram as oportunidades espirituais que Deus havia lhe dado, pessoas na Bíblia que aproveitaram as oportunidades espirituais que Deus lhe deu, e vou fechar com as 4 dicas, 2 negativas e 2 positivas. Convido você a orar e falar: Deus, eu quero absorver o máximo dessa palavra para abençoar a minha vida hoje à noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos neste momento, porque nós entendemos que domingo é um dia especial, onde o Espírito Santo ele tem a nossa atenção concentrada, e ele pode falar coisas ao nosso coração que podem influenciar nossas escolhas, decisões e o futuro da nossa vida. E cremos que chegamos neste momento em que o Espírito Santo ele está desejoso de falar ao nosso coração nesta noite, porque ele nos ama e ele quer nos orientar para que tenhamos uma vida espiritualmente bem-sucedida. Por isso nós te pedimos que hoje à noite o ladrão ele não tenha chance de roubar a palavra, e que a palavra também produza em nós os resultados que o Senhor deseja. É nossa oração, crendo que assim o será, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu estava pastor auxiliar, e um senhor muito sincero da igreja, que estava desempregado há um bom tempo, ele participava do culto de oração na igreja toda terça de manhã, e ele veio com muita alegria, depois de um período de espera e de oração. Ele veio me contar numa terça de manhã com muita alegria que Deus havia dado a ele um novo emprego. E eu falei: puxa, que bom, parabéns, estou feliz junto com você também. Mas então, que emprego é esse? Aí ele falou assim: não, pastor, eu vou ser gerente de um jogo aí de animais. Aí quando ele falou assim, eu falei: irmão, essa oportunidade você não deve aproveitar. Ah, pastor, estou tanto tempo desempregado, eu só vou fazer a contabilidade, não vou fazer... Eu falei: não, mas olha, aí eu tive que explicar, olha, o cristão, ele é uma pessoa que ele não apoia aquilo que não é legal, ele não deve fazer parte de coisas que são da ilegalidade e tal. E graças a Deus ele entendeu, e ele abriu mão, e depois Deus o abençoou, creio, não lembro muito bem, mas deu a ele uma bênção muito especial, mas dentro da legalidade. Então essa experiência, ela é talvez assim a sementinha da palavra de hoje à noite, isso que eu vivi, e ver que sinceridade no reino de Deus nem sempre é tudo. E você pode ser absolutamente sincero, mas se você não tiver os princípios corretos, o seu próprio coração pode te enganar. E dentro desse assunto de oportunidades espirituais,
Eu quero agora prosseguir, mas antes eu queria deixar com você uma boa definição de oportunidade, e eu gostaria que vocês repetissem a seguir. Oportunidade é um momento propício para agir. É um tempo favorável para realizar algo importante. Exemplos de pessoas na Bíblia que, ao invés de aproveitarem a oportunidade espiritual que Deus estava lhe dando, eles abriram mão dessa oportunidade espiritual e depois, mesmo arrependidos, eles não conseguiram ter a oportunidade de volta. Primeiro exemplo, vocês conhecem, não vou trazer nenhum exemplo extraordinário, é o exemplo de Esaú. Esaú, ele perdeu a oportunidade de manter o seu direito de primogenitura. E a pergunta é, por que Esaú perdeu a oportunidade de manter o seu direito de primogenitura? O filho primogênito ele tinha direito à metade de herança do pai. A bênção do pai mais especial seria dirigida a ele. E Esaú perdeu essa grande oportunidade de manter o seu direito de primogenitura simplesmente porque ele estava muito cansado fisicamente. Não é? Ele vinha de uma caça, estava cansado, suado, faminto. Não é? Então aí ele recebe uma proposta e por causa do cansaço ele perde uma grande oportunidade espiritual de estar na história bíblica de uma maneira diferente como ele está. Então, antes de citar o próximo exemplo negativo, eu queria que você pensasse. Será que com você, quando o diabo percebe que Deus está preparando para você uma boa oportunidade espiritual, será que o diabo consegue escamotear você pelo cansaço físico? Ah, não, hoje eu não vou na igreja. Ah, não, hoje eu não vou no culto. Por quê? Estou muito cansado. Estou muito cansado. Né? Então, tenhamos cuidado para não perdermos grandes oportunidades espirituais por causa do cansaço físico. Segundo exemplo bíblico de alguém que perdeu uma grande oportunidade espiritual, vocês também conhecem muito bem. Um exemplo muito conhecido. O rei Saul, primeiro rei de Israel. E isso fica muito claro naquele episódio. Ele estava em guerra, ele representando o líder de Israel com os filisteus. Samuel havia lhe dado uma orientação: não começa a guerra antes que eu chegue, não comece a guerra antes que eu chegue e eu ofereça o sacrifício ao Senhor. Essa era a regra, essa era a instrução, essa era a norma. Ele esperou, se não me falha a memória, 7 dias, e no 7º dia, poucos instantes de Samuel chegar, ele, superado pela impaciência, ele ofereceu o sacrifício. Quando Samuel chega, vocês recordam. O que é que Samuel falou para Saul? Vamos usar a palavra de hoje à noite. Você perdeu uma grande oportunidade espiritual, porque hoje, olha só o que Samuel fala, hoje seria confirmado o teu reino para sempre. Eita, sério, não é? Que prejuízo Esaú levou, que prejuízo Saul levou. Então, se Esaú perdeu a grande oportunidade de confirmar a sua primogenitura por causa do cansaço físico, o que me importa mais é eu descansar, eu estou super cansado. E devemos ter cuidado com isso. Às vezes Deus tem algo espiritual, uma oportunidade, e que justamente Ele espera que eu, mesmo cansado, eu falo, eu estou morto de cansado, mas eu vou nessa célula, eu vou nesse culto, eu vou na oração,
eu vou ler a Bíblia. O cansaço não me vencer nesse sentido, o cansaço físico. E Saul, por que ele perdeu a grande oportunidade espiritual? Porque ele se cansou de esperar. Quantas vezes nós, como crentes, nós, como filhos de Deus, estamos sujeitos ou temos perdido grandes oportunidades espirituais porque falamos para Deus assim: Senhor, eu cansei de esperar. Agora eu vou agir. Faltava tão pouquinho. Mas no reino espiritual não importa se é 1 hora, ou se é 10 dias, ou se é 1 ano. O tempo espiritual precisa ser respeitado. E ele não respeitou. E não teve uma colher de chá divina. Olha, tudo bem, 7 dias, né? Samuel deveria ter chegado no 3º dia no máximo. E o 7º dia ele não chegou de manhã. Entendemos você, Samuel. No mundo espiritual não tem essa atitude. Quer ser mais abençoado? Olha, o mundo espiritual, ele é regrático, normativo. Não é sentimental. Não é emocional. Não é? E então, às vezes, a gente quer lidar com as coisas espirituais muito na emoção, mas foi dito a ele, 7 dias. Não importa se falta 7 segundos para completar 7 dias. Não completou. E você ofereceu o sacrifício. Você infringiu a norma estabelecida. Você não obedeceu a regra que tinha sido estipulada. O seu reino, Saul, você perdeu a oportunidade espiritual de confirmar o seu reino para sempre. Lembra do filho de Saul, cara bacana, Jonatas? Ele foi amigo de Davi, mas eu gostaria de ser amigo de Jonatas. Acho que você também. Que cara bacana, Jonatas, filho de Saul. O filho de Saul não foi rei porque Saul não soube aproveitar a oportunidade espiritual. Quando você não sabe aproveitar a oportunidade espiritual que Deus te dá para manter algo que naturalmente Ele queria fazer na sua vida, como o direito da primogenitura, manter Saul no reinado com a bênção acompanhando. Quando você não entende que essas questões, às vezes, elas não são simplesmente automáticas. Há um propósito de Deus para você, mas você precisa corresponder. E haverá um momento, vamos dizer assim, um momento chave, onde, na linguagem humana, ou vai ou racha. Ou você aproveita aquela oportunidade e tem a atitude correta, dá a resposta certa, e a oportunidade espiritual é validada na sua vida e alcança a sua descendência. No caso de Saul, a descendência dele não foi alcançada por causa de minutos. Coisa séria, né? Coisa séria. Terceiro e último exemplo de pessoas na Bíblia que perderam grandes oportunidades espirituais, todos vocês conhecem muito bem também. Judas. Judas, não o que escreveu a carta que está no Novo Testamento, mas Judas que traiu Jesus, Iscariotes. Judas, ele recebeu de Jesus uma posição especial. Pela última ceia, percebemos isso. Judas sentava próximo à cabeceira da mesa, onde Jesus sentava. Então, ele recebeu uma posição de privilégio. Jesus não falou assim, Judas, levanta e senta lá e deixa Tiago aqui e João do outro lado. Ele estava e Jesus não falou, retira-te. Então, ele tinha esse direito a uma posição especial.
Mas Jesus deu a Judas também uma função especial, um cargo especial. Judas era tesoureiro do ministério de Jesus. E, fora isso, ele estava lá no Sermão na Montanha, ele estava lá no sermão profético, ele viu Jesus curar os leprosos, ele viu Jesus curar o paralítico do tanque de Betesda, o paralítico que foi descido pelo teto. Ele viu Jesus falar: Lázaro, vem para fora, e Lázaro sair, todo enfaixado. Mas, apesar dele ter visto tudo isso, ele não aproveitou a oportunidade espiritual significativa que Jesus havia dado a ele para ter uma vida transformada. Judas aproveitou a oportunidade de andar com Jesus, mas sem permitir que Jesus transformasse a vida dele. Você já tinha parado para pensar que isso é possível? Alguém está na igreja, mas não ser igreja. Alguém está junto com os discípulos, mas na verdade, lá na alma, na essência da pessoa, ela não é discípulo. Judas é alguém que perdeu a oportunidade espiritual de marcar a história de uma forma diferente, porque ele era um seguidor de Jesus, escute isso se quiser você anote, por interesses pessoais terrenos. Você tem que ser um seguidor de Jesus por interesses pessoais e espirituais. Judas foi um discípulo de Jesus, esteve em todos os cultos que Jesus foi. Todos os cultos na sinagoga ele foi. Todos os milagres ele estava lá. Mas o problema de Judas é que ele estava perto de Jesus, mas o coração sempre longe. Porque ele fazia parte do reino por interesses pessoais terrenos. E será que isso acontece em nossos dias? Acontece. Às vezes pessoas querem fazer parte da igreja para ter um network. São Judas modernos. Então, se a igreja não for grande, eu não sou membro, porque minha network vai ser pequena. Eu tenho uma profissão, eu sou um profissional liberal, eu só serei membro de uma igreja grande, mega, hiper, porque aí minha network eu vou ter muitos clientes. Pensamento de Judas. Interesse em Jesus no reino de Deus, interesses humanos, puramente terrenos, sem peso significativo para a vida espiritual. Eu fico com esses três, só te lembro, um bom exemplo também é o jovem rico, né? Jovem rico você conhece. Perdeu ou não perdeu uma grande oportunidade? Né? O que seria se o jovem rico tivesse aproveitado aquela grande oportunidade? Quando Jesus deu a ele uma grande oportunidade espiritual, ele tinha uma ânsia espiritual e Jesus deu a oportunidade daquela ânsia ser satisfeita. Deu o remédio, deu a receita, deu a cura, deu a dica. Mas o jovem rico, ele abriu mão daquela oportunidade espiritual que Jesus estava lhe dando. Mas nós temos os bons exemplos. E agora vamos aos bons exemplos de pessoas que devem nos motivar hoje à noite e devemos falar assim, como eles aproveitaram a oportunidade espiritual dada por Deus, eu também vou ser um servo de Deus sóbrio, vigilante, atento, e eu vou estar analisando, porque se eu identificar que é uma oportunidade espiritual que Deus está me dando, eu não vou abrir mão dela. Primeiro exemplo, também conhecidíssimo, talvez já tenha vindo à sua mente, é uma mulher. E ela foi rainha, então você já sabe, Esther. Fica notório nas Escrituras que, fora tantas outras questões que já ouvimos, tantas outras mensagens que você já ouviu sobre Esther, ela estava diante de uma grande oportunidade espiritual.
Independente da cultura, da beleza que ela tinha, tudo que a qualificou para passar naquela seleção e se tornar a rainha, a esposa, acho que era de Assuero, né? Do imperador ali da época, do local, da região, daquele império. O tio dela, Mordecai, ele é usado por Deus para falar o seguinte: olha, abre os teus olhos, para você não cometer o pecado de Esaú, não cometer o pecado de Saul e nem cometer o pecado de Judas. Não que ele soubesse que Judas é Novo Testamento. Porque Mordecai, o tio dela, fala assim: Esté, para e pensa. Não será que Deus te deu essa saúde, esse corpo, para ser aprovada pelo critério de beleza ali daquele reino, né? Te deu a inteligência para fazer entrevista. O tio dela fala assim: Mordecai, Esté, para e pensa. Será que essas qualificações, esses recursos que Deus te deu, não é para que você aproveite essa oportunidade e interceda por Israel? O que acontece com Esther? A ficha caiu. Amém? Exemplo positivo. Então, ela que estava meio amedrontada, ela tinha acabado de mandar um recado para o tio. Não, fala para o meu tio que a coisa não é tão fácil assim. Porque se eu entrar na presença do rei, independente de eu ser esposa, mas se eu entrar e ele não me chamou e eu entro e ele não levantar o cetro, eu estou sendo condenado à morte. Aí o tio dá essa resposta para ela. Fala assim: Esther, pensa bem. Será que tudo isso aconteceu na sua vida por acaso? Será que não foi Deus te preparando para esta oportunidade? E que bom que Esther, então, aproveitou a oportunidade espiritual que Deus estava lhe dando, foi falar com o rei, Deus fez ela achar graça diante do rei, e ela salvou Israel, e ela entrou para a história como exemplo positivo. O segundo exemplo é Davi. A história de Davi começa ele aproveitando uma grande oportunidade que Deus lhe deu. Qual foi? Já lembrou, não é? Então, quando Israel está em guerra com os filisteus, e o grande guerreiro dos filisteus, Golias, está desafiando o exército de Israel, todos viam aquilo como um obstáculo, como um desafio intransponível. Davi viu como uma grande oportunidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha, grande parte dos nossos problemas depende da nossa interpretação. Eu compartilhei recentemente mais essa experiência com Deus. Quando eu pensei nos nossos desafios da mudança, eu esbocei assim para Deus: sim, o que desafio? Ele logo me corrigiu e falou assim: não diga desafio, diga um grande presente. Lembra que eu dei o testemunho para vocês? Eu compartilhei. E eu tenho usado essa expressão: Senhor, obrigado por esse grande presente. Qual foi o problema dos espias de Israel? Leitura, interpretação. Às vezes, o seu maior problema não são os seus problemas, é a sua leitura, a sua interpretação. Caleb e Josué tiveram uma interpretação da mesma situação. Os outros 10, uma outra leitura. Talvez hoje à noite, dentre coisas que poderíamos orar pedindo a Deus, é: Senhor, muda a minha leitura. Senhor, muda a lente do meu óculos espirituais, porque eu preciso ver diferente. A maneira que eu estou vendo não me ajuda, me atrapalha. Então, Davi, ele viu de forma diferente, e ele viu a seguinte: isso é uma grande oportunidade. Ele pergunta: o que estão oferecendo? Ele fala assim: olha, quem vencer Golias, tem 2 prêmios aí bacana. Qual é? Vai ser genro do rei e a família isenção de impostos a vida toda. Davi falou assim: opa, estou dentro. Que oportunidade. Eu estou impressionada com a oportunidade, não é com o tamanho da lança do gigante, nem do gigante.
Às vezes nós nos impressionamos com as dificuldades e não com a oportunidade, porque às vezes Deus nos dá grandes oportunidades, mas não é com facilidade. Luta, tem desafio, tem gigante, né? Mas ali é uma grande oportunidade. E Davi, então, é um exemplo muito positivo para nós. Ele não olha para os seus recursos, ele olha para a oportunidade, ele confia em Deus, ele fala isso, ele fala, em nome do Senhor eu vou. Né? Não confiou em carros, nem em cavalos, nem na armadura, confiou em Deus, aproveitou a grande oportunidade, e aquele dia foi um marco, vamos dizer assim, um marco zero na vida de Davi. Porque dali em diante é uma outra vida para Davi. E o terceiro e último exemplo positivo é de Daniel. Não é? Mas eu podia falar também de José. Mas Daniel, eu quero usá-lo porque ele está exilado, era um jovem, né? Davi era um jovem também. Possivelmente Esté também era jovem, lembrando que naquela época, né, as mulheres casavam a partir dos 16 anos. Então, considerando a menarca chegando aí aos 12, 14, não tinha faculdade como hoje, esse negócio que o casamento foi postergado. Então, se casava bem, bem jovem. Daniel era bem jovem quando vai para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele passa a fazer parte de um concurso para ser funcionário do alto escalão da corte do rei da Babilônia. E ele tem que se submeter ali aos critérios daquele concurso. Mas Daniel viu aquilo como uma grande oportunidade. Embora ele não negociou seus princípios espirituais para abraçar aquela oportunidade. Mas ele viu como uma grande oportunidade. E por ele ter abraçado aquela grande oportunidade espiritual que Deus preparou para ele, ele foi profeta no reinado de 3 imperadores ali na Babilônia. Até o final do Império da Babilônia, quando a Babilônia cai sob o ataque de Dario, agora imperador dos Medos Persas, Daniel, ele viveu uma vida, escute o que eu vou te falar, todos eles, mas estou em Daniel, todos esses viveram uma vida colhendo fruto de abrir mão da oportunidade espiritual que Deus deu ou de aproveitar a oportunidade espiritual que Deus deu. Sim ou não? Tanto os 3 que abriram mão, passaram a vida curtindo essa consequência, como esses 3 que aproveitaram a oportunidade, também a vida deles se derivou dessa escolha. Essa é uma oportunidade espiritual que Deus está me dando. Eu creio, eu vou me esforçar e eu vou aproveitar. Porque se Deus está me dando essa oportunidade, Deus está comigo. Amém? Eu não vou sozinho. E eu quero concluir, ainda vou dar aquelas dicasinhas, citando 2 personagens para a gente comparar isso mais de perto para nós. 2 fariseus, 2 israelitas, de alto padrão cultural, formação profunda no judaísmo. Os 2 do mesmo extrato social. Você deve estar pensando aí, quem que ele vai falar? Era para te provocar mesmo. Estou falando de Nicodemos e Saulo de Tarso. Os 2 não eram israelitas? Sim. Os 2 não eram da seita dos fariseus? Sim. Os 2 tinham o mesmo status social em Israel, membros do Sinédrio. Agora, nós vemos que a atitude de Nicodemos em relação às oportunidades que ele teve com Jesus não foram as mesmas das atitudes que Paulo teve com Jesus. Então, eu trago essas 2 pessoas para você ver
que o problema nunca está em Deus. Ele ama a todos e pode dar a mesma oportunidade a todos, mas as pessoas são diferentes. Olha aqui outro exemplo, os 2 ladrões na cruz. A mesma oportunidade espiritual foi dada aos 2. A diferença não estava em Jesus, mas estava em cada um deles. Um abraçou a oportunidade, o outro jogou fora. E no caso de Nicodemos, o Novo Testamento, especialmente João, relata para nós 3 encontros que Nicodemos teve com Jesus, ou 2 encontros e um contato. O primeiro encontro é um texto, produziu para nós o relato daquele encontro, um texto maravilhoso. João capítulo 3, que fala sobre um dos assuntos mais importantes do Novo Testamento. E para ver de uma pessoa, fala sobre o quê? Novo nascimento. O encontro de Nicodemos com Jesus deu oportunidade a Jesus falar para nós aquilo que ele fala ali sobre o novo nascimento, como ocorre, o que significa, que coisa maravilhosa. Mas eu quero que você preste atenção como é que Nicodemos chega a Jesus. Jesus está no início do ministério dele. Jesus está na Judéia, ele não está lá em cima na Galileia. Como é que Nicodemos chegou para Jesus? Busque aí na sua memória. Nicodemos chega para Jesus naquele momento. Escute o que eu estou te falando, é no início. Ele fala assim, ele reconhece Jesus como mestre e ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus. E ele dá a razão dele reconhecer isso em Jesus. Ele fala assim, porque ninguém faz o que o Senhor tem feito se Deus não estiver com ele. O que eu quero que você entenda é o seguinte, os que os discípulos demoraram a entender que na semana de Jesus morrer, os discípulos ainda não entendiam, Nicodemos entendeu no início. Nicodemos já tinha... Lembra que Jesus já, acho que não lembro bem se no meio do ministério, ele fala assim, cria pelo menos pelas obras que eu faço. E Jesus tinha feito pouca coisa, mas Nicodemos já tinha discernido. Ele é diferente. Ele não é como todos. Porque ninguém pode fazer o que ele faz se não for Deus com aquela pessoa. E ele é um mestre. E ele reconhece o peso dos ensinos de Jesus, o poder dos milagres que ele realizava. O segundo encontro dele, João fala em João 7,50, e aí você percebe uma questão envolvendo o Sinédrio. Nicodemos se manifesta lá, mas ele não toma uma posição definida, uma posição frontal em relação à defesa de Jesus. E por último, em João 19:39, João fala que Nicodemos teve seu último contato com Jesus e ele auxiliou na liberação do corpo de Jesus no sepultamento lá na rocha. Mas o que acontece? Nicodemos, ele entendeu quem era Jesus, mas ele não abriu mão dos privilégios que ele tinha na sua vida para se tornar um discípulo dele. Entendeu? Ele tinha muita coisa a perder, entre aspas. Ele tinha um emprego fixo, membro do Sinédrio, ele tinha um status social, né? Reconhecido onde chegava, autoridade, no restaurante, num lugar especial, membro do Sinédrio. Quem é aquele? É Nicodemos. E ele era membro do Sinédrio e também era rico, né? Então, mais status ainda. Agora, o outro fariseu, o apóstolo Paulo. Fariseu como ele, da mesma seita, israelita como ele, não é? Mais jovem, então um futuro garantido. Nicodemos já deveria ter uma certa idade, no sentido humano teria mais a perder que Paulo, mas por outro lado, poderíamos dizer, ele já estava com a vida feita. Não é? Paulo não, ia construir a sua vida, estava no início, jovem, membro do Sinédrio, né?
futuro brilhante, inteligentíssimo, profundo no Antigo Testamento, habilidoso com o hebraico. Então, muitas qualidades. Mas, quando Paulo conhece Jesus, ele abre mão de tudo isso. Diferente de Nicodemos. Ele abraça a oportunidade espiritual que ele teve de usar toda aquela formação farisaica, todo aquele investimento. Ele vinha da escola de Hillel, se não me falha a memória, uma escola teológica. Tinha de Hillel e tinha... Lembra da outra, pastor? Né? Duas escolas teológicas. E ele vinha da mais liberal, que Gamaliel, o professor dele, fazia parte. Mas ele abre mão de tudo. Paulo, ele nos dá o exemplo assim: quando você conhece Jesus e Jesus vira o seu tesouro, tudo se torna menor. Nicodemos é assim: o meu tesouro é o sinédrio, é o meu status. Eu sei quem é Jesus, eu creio nele. Mas entre perder tudo e segui-lo, eu fico com tudo, mas eu não assumo a posição de discípulo. Então, esse exemplo, essa comparação entre Nicodemos e Paulo, é para deixar mais claro para você que realmente Deus não tem filhos prediletos. A diferença é por causa que um escolhe A e o outro escolhe B. Eu quero agora chegar para o final, tentando te ajudar, já que eu espero que você tenha entendido que oportunidade não é só oportunidade de negócios, nem só oportunidade de emprego. Existe um outro nível de oportunidade muito importante na sua vida e que você precisa encarar isso com seriedade e ter critérios para lidar com isso. O que é? Oportunidades espirituais. Você viu que teve gente que teve a oportunidade, mas abriu mão dela. E teve gente que teve a oportunidade. Fala: Deus, era o que eu queria, e o Senhor me deu, eu abraço ela. Esse deve ser o nosso espírito. Então, como avaliar? Como é que você vai fazer para avaliar se a oportunidade que se apresenta a você deve ou não deve ser abraçada? Lembra do primeiro exemplo que eu contei da minha experiência? O irmão, na sinceridade, ele estava tão ingênuo que ele não teve nenhum constrangimento de falar para mim qual era o emprego que ele tinha arranjado. Ele falou sem nenhuma vergonha, era pureza, inocência, né? Sem ter princípios que pudessem orientar o seu pensamento. Bom, primeira coisa, né, é a precaução. Para você não abraçar uma oportunidade achando que aquilo ali é de Deus. Não abrace a oportunidade, não se envolva com ela, se a oportunidade levar você a distorcer as instruções de Deus. Então é o caso de Saul. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Então ele aproveitou a oportunidade, mas ele distorceu o que Deus havia estabelecido. Ele quebrou a regra. Então não é uma oportunidade espiritual para você abraçar se você está quebrando regras estabelecidas pelo teu Deus. Deus não entra em contradição. Ele te dá uma grande oportunidade espiritual, mas ele está te levando a pecar com essa oportunidade? Você quebrar as regras que ele deu? Não, ele não faria isso. Então a sua conclusão deve ser o seguinte: se para eu estou achando que, será que essa oportunidade é Deus que está fazendo, é uma oportunidade espiritual que eu devo abraçar? Então examine isso. Não, se eu abraçar, eu estou quebrando uma regra. Irmãos, infelizmente, eu vi isso acontecer, por exemplo, nas boas intenções, e na época eu não tive capacidade de ajudar corretamente, de ex-ovelhas minhas, um período de desemprego muito grande, e aí quando arrumou um emprego foi em quê? Churrascaria. Deixou de ser crente. Qual é o dia principal de trabalho de churrascaria? Domingo. Nunca mais veio na igreja. E a brasa fora da fogueira, o que acontece?
né? Então, faltou critério para ele, faltou critério para mim, para aconselhá-lo, falar, irmão, espera mais um pouquinho, que olha só, você nunca mais vai conseguir. E realmente nunca mais ele conseguiu. E infelizmente se esfriou e se distanciou das coisas do Senhor. Então, primeira coisa, examina isso. Se eu abraçar essa oportunidade, eu estou quebrando alguma regra da palavra? Se eu tiver, então não preciso ter dúvida, deixa ela de lado. Segunda orientação, para você não abraçar, se aquela oportunidade vai trazer benefício só para você. Deus nos ensina no início, irmãos, que nós temos que amar duas pessoas. Quais são elas? Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como é que Deus está me dando uma oportunidade que só eu vou ser beneficiado? Minha família não vai ser, meus irmãos em Cristo não vão ser, a minha igreja local não vai ser, o reino de Deus não vai ser, mas eu vou ser abençoado. Deus não é egoísta, quer que eu seja egoísta. Então, um dos sinais que é para você abraçar aquela oportunidade espiritual é que um número maior de pessoas além de você vai ser abençoada se você abraçar. Posso ouvir um amém? Não é? Porque aí você, além de estar sendo abençoado, você virou o quê? Canal de bênção. Né? Eu não queria falar não, mas um exemplo aqui é a pastora Renata, que abraçou oportunidades espirituais que Deus lhe deu, e quantas vidas têm sido abençoadas porque ela abraçou a oportunidade que Deus lhe deu. Né? Então, Deus não é egoísta e não quer que você seja egoísta. Ai, que bênção, que maravilha, pastor, Deus fez isso, eu queria tanto, Deus está me dando. Tá, e quem vai ser abençoado? Só você? Você acha que Deus raciocina assim? Claro que não. Então, essas duas dicas para você usar, para você ter o poder de dizer não, tá? Não ficar nem esquentando a cabeça. Eu vou em 7 cultos de oração na igreja, vou ler 10 salmos para ter uma resposta. Não, olhou, isso aí já não bate, isso sai fora. Né? Agora, 2 dicas para você abraçar. Se aquela oportunidade ela vai permitir você servir a Deus com mais intensidade. Se vai trazer um propósito espiritual maior para a sua vida. Se você olhar os exemplos que eu dei, isso aconteceu com José, com Daniel, com Davi. Quando eles abraçaram a oportunidade espiritual que Deus deu para eles, a vida deles, por terem abraçado essa oportunidade espiritual, eles puderam, Esther também, né, puderam prestar um serviço mais extenso para Deus, mais profundo do que se eles não tivessem abraçado. E a segunda dica positiva para ajudar você a identificar que aquela é para você abraçar é a oportunidade espiritual, quando ela é de Deus, ela não visa só o meu bem-estar pessoal, ela visa a glória do nome dele. Se for pensar em bem-estar pessoal, qual foi o bem-estar pessoal que Paulo teve em abraçar a oportunidade espiritual? Quem estava aqui de manhã? Lembra da pregação do pastor Abimael? Se for pensar que Paulo, por abraçar a oportunidade espiritual, e foi uma grande oportunidade, ele vira o escritor de metade do Novo Testamento. Ele faz a transição teológica para nós, do Antigo para o Novo. Então, uma grande oportunidade. Ele não teria marcado a história como marcou no plano de Deus se ele não tivesse abraçado como Nicodemos não abraçou. Tinha a mesma capacidade intelectual que Paulo, mas Nicodemos não abraçou. Eu fico até a pensar assim, se não é aquele caso, né? Quando Deus escolhe um e não dá, ele escolhe o outro.
De repente era Nicodemos. Jesus investiu um tempo na conversa com esse fariseu Nicodemos que eu não vejo no Novo Testamento ele gastando tanto tempo assim com o outro, conversando sobre coisas profundas, né? Então, quando é uma oportunidade que realmente é de Deus, então não quer dizer necessariamente que você vai viver no bem bom, mas quer dizer que toda a sua história de vida vai glorificar a Deus. Todo, pastor Abimael, hoje de manhã, frisou muito bem para nós aquele texto, né? Quando Paulo fala açoites, varadas, naufrágio. Abraçar a oportunidade espiritual que ele teve não trouxe bem-estar pessoal, mas a vida dele toda glorificou. Então, às vezes, nós não abraçamos a oportunidade espiritual porque somos egoístas. E nós percebemos que se eu abraçar, eu não vou ter aquela vida de conforto que eu gostaria de ter. Somos como Nicodemos. Nós precisamos ser como Paulo, né? Então, eu quero concluir dizendo o seguinte. Nós falamos no início, né? Eu pedi para vocês repetirem o que é oportunidade. E oportunidade espiritual também cabe aqui. É um momento propício para você agir. É um tempo favorável que Deus te dá para você realizar algo importante. Então, eu quero só falar uma frase agora para nós orarmos. A frase é a seguinte: uma oportunidade não assumida será uma oportunidade perdida. Uma oportunidade não assumida será uma oportunidade perdida. Tem oportunidades que haverá uma segunda chance. Tem outras que não. Passou o tempo, passou a época, passou a idade, não vai dar mais. Vocês entenderam? Tem algumas que dá. A gente perdeu, deu uma cabeçada, não tinha critério. Aí Deus fala, não, mas vai vir de novo. Mas tem outras não. Era para aquela data, para aquela sua fase de vida, para aquela sua faixa etária, para aquele seu momento de vida. Se você abraçasse, pessoas seriam abençoadas, você marcaria a história, o reino seria abençoado. Se você não abraçar, prejuízo para todos. Eu acho que com essas informações, eu acho que é bom a gente orar, não é? E nós precisamos orar. Se nós entendemos, nós precisamos orar. E precisamos, talvez, acertar algumas contas com Deus. Falar, Senhor, eu já causei alguns prejuízos, porque algumas oportunidades espirituais que eu tive no teu reino, eu disse não. Estou cansado, não tenho tempo. Eu não abracei. Não quero mais fazer isso. Porque eu entendo que abraçar uma oportunidade. Primeiro, que quem dá a oportunidade espiritual, se não está contrariando os princípios da tua palavra, vem de ti. Se veio de ti é porque o Senhor quer. Não é? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Comece a conversar com teu Senhor. Dizer para Ele o que você entendeu, o que muda na sua vida, no seu coração, com essa palavra que você ouviu. É importante você
não só sentir, mas você falar agora em oração. O que você entendeu e o que vai mudar no teu coração. Você falar assim: Paizinho, eu ouvi a tua voz. Fica tranquilo que eu entendi. E eu quero falar para ti o que muda. Quero falar para ti o que eu vou fazer com essa palavra. Eu não vou jogar ela fora. Essa palavra eu não vou jogar fora. Porque eu entendi que não é só a minha vida que está em jogo. Se eu não abraçar a oportunidade espiritual que o Senhor está dando, ou se eu abraçar, não é só a minha vida que está em jogo. Outras vidas também estão em jogo. Ou é ganho total, ou é prejuízo total. Por isso que nós precisamos orar agora. Você precisa orar. Não espere a minha oração, faça a sua oração. Senhor Deus e Pai, o Senhor é um Deus de grandes oportunidades. Sabemos que o diabo também tenta nos enganar com grandes oportunidades. Nós vimos exemplos nesta noite na Tua Palavra, exemplos negativos, pessoas que fizeram parte da história nas Escrituras, mas depois saíram da história da redenção. Porque diante de uma grande oportunidade espiritual fizeram uma escolha errada. Abriram mão. Mas nós vimos também, Senhor, hoje à noite, e nós te louvamos por isso, porque a Bíblia nos apresenta sempre os dois lados da questão. Pessoas que diante de um grande desafio, diante de um grande gigante, viram aquilo ali como uma grande oportunidade dada por Deus para ser bênção para outras vidas, para ser bênção para Israel, para ser bênção nas tuas mãos, para ser bênção no teu reino, para marcar uma história. Hoje à noite nós fazemos essa segunda escolha. Nós fazemos essa segunda escolha. Se erramos porque não tínhamos sabedoria nem entendimento, não tínhamos um princípio correto para nos guiar, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui hoje à noite porque o Senhor nos ama e quer que de agora em diante seja melhor. Faz de cada um de nós que estamos aqui na Tua casa, pessoas que, quando olhar uma oportunidade, identificou que é de Deus, não está ferindo princípios, é para glorificar o Teu nome, para abençoar mais vidas, todos nós vamos dizer assim: estou nessa, eu abraço, porque isso é de Deus. Deus vai ser glorificado se eu abraçar. Vidas vão ser abençoadas. Obrigado, Senhor. Obrigado por compartilhar conosco o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém.